Amém. Mais uma vez a paz seja convosco. Estamos meditando sobre o tema ansiedade, subtema vivendo com confiança e fé. Finalizamos o nosso encontro na semana passada falando sobre o louvor, a adoração, o ato de você ser grato ao Senhor pelo que você tem. Nós estamos acompanhando, eu e Rô, a 5ª temporada do The Chosen, e eles inseriram um negócio que eu achei muito legal, falando sobre a condição de você ser grato, apesar de. E aí é uma oração lá, eu não lembro o nome, como é que é, Day alguma coisa, Deikt, alguma coisa assim. E aí a pessoa fala, eu sou grato por isso, e mesmo que não tivesse isso, teria valido a pena, né? Ele falando em relação à comunhão com o Senhor. A questão do louvor, a questão do reconhecimento do que Deus fez e faz nas nossas vidas, é algo que realmente faz com que o nosso coração ele deixe a ansiedade de lado. Falamos que a alegria cristã, ela não é algo apenas do futuro. Se nós tivéssemos a nossa confiança apenas no futuro, nós seríamos os mais miseráveis dos seres humanos. Seríamos pessoas que não teriam graça, não teriam alegria, não conseguiríamos estabelecer, realmente transparecer para as pessoas a luz. As pessoas que são orgulhosas, elas não louvam ao Senhor. As pessoas que são humildes o reverenciam, proclamam louvores de gratidão, emanam naturalmente dos seus corações. O louvor é algo comum e natural. No louvor, ambas coisas, oração e humildade, elas são vistas como uma só, uma arma que é utilizada para acabar com a ansiedade. E nós temos como maior exemplo, finalizamos na semana passada falando sobre o exemplo dos Salmos. Imagina se eu sugerisse que qualquer cristão paralisado pela ansiedade deveria ser isolado em um cômodo mobiliado de forma simples, receber alimento por uma janelinha na porta e não sair de lá até que tivesse lido todo o livro de Salmos. E dia após dia, a pessoa ela pudesse ser uma pessoa que estivesse meditando em Salmos. Os Salmos, eles são palavras que trazem realmente a condição de você reconhecer a ação bendita, a ação gloriosa do Senhor na vida. E os salmistas, eles falavam também sobre a dificuldade. Apresentavam sim a dor, apresentavam sim a dificuldade, mas apresentavam sim sempre a esperança no Senhor. A questão, como o autor de Hebreus dizia, é desviar o foco de nós mesmos e concentrá-los no Senhor. Grande dificuldade que nós temos como cristãos é olhar para o próximo. Deixar de olhar apenas para as nossas dores, que elas existem. Deixar de olhar apenas para a nossa fome, para o nosso frio, para o nosso desejo, a nossa vontade, e começar a olhar para os outros também como pessoas que precisam de coisas. Nós estamos novamente com a nossa caixa zerada. Pô, pastor, você não vai parar de falar isso? Não, não vou parar, porque é um alerta que eu tenho que dar para você que entenda que as pessoas elas comem todos os dias. Nós tivemos lá, o pastor Marcelo foi buscar as doações lá em casa e tinha muita coisa, graças a Deus por isso. E aí pode ser que essa semana eles tenham um mantimento dentro de casa, mas o que falar a respeito da próxima semana? Essa condição do salmista é uma condição que faz com que você consiga olhar para o próximo, consiga olhar para outros como seres humanos que também têm as necessidades que você tem. A ansiedade, ela não pode sobreviver em um ambiente de louvor. Tem um ditado que diz que quem canta seus males espanta. Essa questão de você cantar o livro de Salmos, ele é um livro muito cantado. A grande maioria dos melhores hinos que nós vemos, em especial na atualidade, são hinos que eles falam no Salmo. Você canta a palavra, você traz realmente a condição do louvor no ambiente a Deus. O louvor é uma parte tão abundante do modelo de Deus para o seu povo, que ele nos deixou um inário totalmente completo, com mais de 100 inários, músicas que você pode cantar em diversos momentos da sua vida, em diversas condições da sua vida. No momento de alegria você tem salmo para você cantar, no momento de tristeza tem salmo para você cantar, no momento de dificuldade você também encontra, em qualquer ocasião você encontra um salmo para que você possa louvar, adorar e bendizer o Senhor. Os salmos são grandes hinos que o povo de Israel entoava e recitava com frequência.
Deus queria que eles e nós também continuamente lhe oferecêssemos louvor daquele que é digno. Salmos 92, verso 1 e 2. Salmos 92. Tá com fome, Nicolas? Tá com fome? Tá? Mamando? É? Vou passar uma madeira presa, vou botar uma madeira grande. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Por que nas noites a fidelidade? Porque o choro pode durar uma noite. A condição de você, dentro da noite, você já louvou o Senhor durante o dia. Quando chega a noite, em que a rinite pega, o nariz entope, em que a tristeza ela bate, é naquele momento que a gente consegue olhar, porque você plantou todo dia louvores ao Senhor. Quando você chega à noite, você consegue, sim, glorificar, exaltar e bendizer. Eu copiei algumas orações judaicas que eu, dentro do possível, vou começar a aplicar conosco. Eu achei muito interessante. E deixa eu ler uma ou outra dela aqui. Essa aqui é muito legal. Senhor Deus, Deus do universo. Eles sempre começam as orações deles falando: Deus, Rei do universo, faze recair uma grande paz, bem-estar e bênção, vida, graça e misericórdia sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Abençoa-nos a todos conjuntamente com a luz da tua presença, porque com a alegria dessa mesma presença o Senhor nos deteve. Deus nosso, leis para a vida e amor benevolente, justiça e misericórdia, bênção e paz, e seja agradável aos teus olhos abençoar-nos e abençoar o teu povo em todo o tempo, em todos os lugares. As bênçãos da tua paz, possamos nós e todo o povo de Deus ser mencionados e inscritos no livro da vida, da bênção, da paz, da prosperidade, da salvação, do consolo, das boas sentenças, e sejamos lembrados e inscritos perante ti, nós e todo o seu povo Israel, para gozar uma vida feliz e tranquila. Bendito sejas tu, Deus, que abençoas teu povo com paz. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração te sejam agradáveis, ó Deus, meu protetor e meu redentor. Palavras e orações extraídas das Escrituras Sagradas. Louvar a Deus de manhã e louvar a Deus à noite deveria ser algo que dá o tom para as nossas vidas. Eu tenho estabelecido, já falei para você, estabeleci em mim esse costume. Então, para mim, já é natural eu acordar e glorificar o nome do Senhor. Bom dia, meu Deus, bom dia, meu Pai, bom dia, Jesus Cristo, bom dia, Espírito Santo. Essa madrugada eu acordei, acho que era umas 4, eu olhei para o relógio, 4 horas da manhã. E por mais que eu tenha deitado para dormir novamente, a minha mente ela estava totalmente conectada com o Senhor. E eu lembro na minha oração, eu ficar orando na minha mente. E aí, quando dá 5h30, que é o horário que eu acordo, a Rosângela me dá uma cutucada para eu acordar. Aí eu acordo, levanto, porque eu durmo com tampão de ouvido. Imagina por quê, né? Durmo com tampão de ouvido. Todo casal tem isso, né? Aí eu peguei, acordei, levantei, dei continuidade às orações em louvor, adoração ao Senhor. Você já acorda, Senhor, tu és adorado, tu és bendito, tu és louvado, tu és maravilhoso. Você enche o seu coração de alegria. Agora, se você já entra fazendo atividades, se você já entra pensando nas resoluções do problema do dia, você tem uma manhã miserável. O café, eu não gosto de café, mas o café fica mais amargo. As coisas ficam mais difíceis de você resolver. Louvar ao Senhor de manhã e de noite deveria ser o que nos move. Aspectos do louvor. O que exatamente significa louvar a Deus? Alguns pensam que é entoar um cântico. Outros quer dizer louvado seja o Senhor, aleluia. Uns acham que é erguer as mãos para o alto, outros que é uma oração silenciosa. Qual a resposta correta? Como que nós podemos louvar ao Senhor?
De acordo com a Bíblia, o verdadeiro louvor envolve duas coisas. Primeiro, você reconhecer quem Deus é. Então, quando nós falamos dentro do discipulado sobre a condição da oração, a gente traz esta condição de você reconhecer quem Deus é, falando dos seus atributos. O outro, declarar as obras de Deus na sua vida. É oração de gratidão. E que nós perdemos esse costume de nós conseguirmos olhar para um local como esse que nós temos e a gente ser grato. Porque a gente não está na rua, que você pode vir de carro para cá, que você tem um alimento, que você tem uma blusa de frio. Que você não está sendo perseguido. Você não está sendo perseguido. Estava lendo hoje pela manhã, de madrugadinha, uma perseguição aumentou muito na Colômbia. E enquanto pessoas estão sendo mortas na Colômbia, encontraram mais de 12 cristãos jogados numa vala, simplesmente por serem cristãos. E a preocupação da igreja de hoje é o quê? Ser batizado com famoso. É pagar milhares de reais para subir um monte para encontrar Deus. É estar dentro da sala VIP da igreja, que agora até a Igreja Católica Romana também tem a sala VIP para as pessoas que são importantes. A gente vê que o cristianismo ele está totalmente distorcido. E a gente via essa semana, eu e Rô, aquela cena lá de Jesus Cristo derrubando tudo lá no templo. E foi uma cena bem emblemática em que ele chamava a atenção das pessoas e falava: gente, a minha casa é uma casa de oração. E vocês estão fazendo a minha casa de uma casa de comércio. É exatamente as igrejas de hoje. Exatamente. As pessoas elas estão buscando a satisfação do seu próprio coração. Não louvam mais a Deus. Como é que eu vou declarar as obras de Deus na minha vida se a própria igreja está mostrando? Mostra, oxa, você é demais. E leva o cara lá na frente, olha, o fulano doou um Rolex de 35 mil reais e aí tem que ser exaltado. Gente, o que vem ser isso? Recitando os atributos de Deus, o louvor expressa o caráter de Deus. Ele sabe qual é o caráter dele. Mas nós, declarando, parece que nós reconhecemos realmente quem é esse Deus que nós servimos. Alguns cristãos estudam o Novo Testamento quase exclusivamente porque revela muitas verdades que eram mistérios no passado. E é verdade, o Novo Testamento é a revelação progressiva do que aconteceu e foi profetizado no Antigo Testamento. Mas uma grande razão para estudar o Antigo Testamento é que ele revela poderosamente o caráter de Deus, nos habilitando melhor a louvá-lo. Como que eu posso agradecer a Deus pelo alimento que a Rosângela faz se eu não como desse alimento? Como é que eu posso louvar a Deus pela vida da minha esposa, porque as roupas estão todas organizadas, estão lá limpinhas, dobradas, se eu não as visto? Parece um exemplo tolo, mas é exatamente o que a gente tem que fazer em relação a Deus. Se a gente não vê as coisas que Ele fez no passado, como que a gente vai conseguir reconhecer as coisas que Ele está fazendo no presente? Abacuque louvou a Deus por seu caráter. Abacuque, capítulo 1, verso 12 e 13. Vamos, Abacuque, capítulo 1, verso 12 e 13. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque contempla um tempo de perseguição de Israel, um tempo de dificuldade em que Abacuque está clamando a Deus pela sua poderosa ação. Mas antes dele, entre aspas, reclamar da ação de Deus e perguntar por que ele tolera, ele vem falando que ele é eterno, ele vem falando que ele é a rocha, ele fala que ele é puro de olhos, ele fala que ele não tolera o mal, não tolera o pecado, exaltação das coisas de Deus.
Abacuque, ele resolve com o louvor um problema no coração dele, em que ele via o povo dele sendo oprimido, e ele não via entre os seus olhos, dentro da sua visão, que Deus não estava fazendo nada. E quando você louva ao Senhor na garantia do que Ele está fazendo e vai fazer, no seu coração ele se acomoda, se acalma. Ele, Abacuque, não compreendia porque Deus iria julgar Israel, enviando os ímpios, caldeus, para julgá-lo. A gente vê a condição de Abacuque complicada. Poxa, eu clamo a Deus pela ação, e aí Deus vai usar um povo ímpio para nos julgar, que é o que está acontecendo na igreja brasileira hoje. O governo de hoje, a política de hoje, a ideologia de hoje, o que está acontecendo nos dias de hoje é exatamente uma punição, porque nós não somos cristãos verdadeiros. E Deus utiliza o ímpio exatamente para o quê? Nos constranger, nos convencer, fazer com que o nosso coração seja voltado às coisas do alto. Nós temos que parar de olhar apenas para nós e voltar os nossos olhos para o alto. Envolto em sua confusão, Abacuque lembrou-se que Deus é santo. Ele não comete erros. Deus é o mantenedor da sua promessa. Ele não descumpre aquilo que promete. Deus é eterno. Ele está fora do curso da história. Ele não está preso a coisas do mundo, a inflação e o que quer que seja. Ele não está preso à necessidade que você tem de clientes. Ele não está preso a uma inconstância do mercado, ou se o preço da rosa está mais caro ou mais baixo. Ele não está preso a isso. Enquanto nós mensuramos Deus dentro de padrões humanos, a gente fica com Deus que é limitado. O nosso Deus não é limitado. Continuando o seu louvor, Abacuque afirmou que o que devemos aprender é que o justo viverá pela fé. A mesma coisa que está escrito lá em Hebreus. O justo, ele vive pela fé, confiança de que Deus ele vai agir. Eu tenho que acreditar que Deus está fazendo algo, que Ele está se movimentando. Abacuque se sentiu melhor, muito embora as circunstâncias não tivessem mudado. Ele orou a Deus, pedindo mudança, não houve, mesmo assim, que é aquela oração que eu falei para vocês lá do The Chosen, mesmo assim, vale a pena servir a Deus. Será que você consegue olhar para a sua vida e ver que, apesar de tudo que você passa e tudo que você está passando, você consegue ver e falar assim, poxa, é bendito louvar ao Senhor? É bendito continuar vivendo diante dos caminhos do Senhor? Muitos cristãos não pensam assim. Muitos cristãos olham para a sua luta e dificuldade e não conseguem ver Deus. E aí imputa a ação ao diabo. E o diabo, ele é apenas um servo. O diabo é apenas um instrumento do Senhor, muito bem utilizado nos dias de hoje. Em vez de ficarmos ansiosos com problemas que não podemos resolver, podemos simplesmente dizer, Senhor, Tu és maior do que a história. Tu és um Deus que é fora do tempo. O Senhor não é medido em horas, minutos, dias, segundos, não é. Nós pensamos que o nosso Deus ele é tão temporal como nós, mas Ele não é. As situações elas ocorrem e Ele permite que no último segundo a coisa se reverta. E a gente, vendo ontem lá, mostrava a entrega de Judas, né? Judas entregando Jesus Cristo, montando, né, toda a estratégia lá com o sumo sacerdote. E eles mostram uma visão de Judas que eu nunca tinha pensado. Não creio que seja bíblica, mas interessante. Em que Judas ele entrega Jesus Cristo com o objetivo de forçar ele a demonstrar a messianidade dele. E ele olha para o sumo sacerdote e fala assim, eu acredito que ele é o Messias, mas eu não acredito tanto. Porque ele está querendo algo a mais. Os hipócritas, os sacerdotes, os fariseus, eles queriam um sinal. Jesus, mostre-nos um sinal. Até na hora da cruz, ele olha e fala assim, se tu és realmente o Messias, desce da cruz que nós vamos crer em você. A gente sempre quer algo a mais, mas fé não é algo que você contempla com os seus olhos. Fé é algo que você contempla com a sua fé mesmo. Você não vê aquele fruto. Pode ser que Deus conceda e pode ser que Deus não conceda. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas e nós esperamos que haja uma mudança, mas não há. Senhor, Tu és maior do que a história. Tu possuis todas as coisas do universo. Você pode fazer qualquer coisa que o Senhor deseje. Tu me amas e me prometeste que eu nunca ficaria sem aquilo de que necessito. Ele promete isso para mim e para você. Disseste que cuidarias de mim como cuidas dos pássaros e das flores. Prometeste que teu caráter e poder estariam à minha disposição.
essa forma de louvor, e você recitar, reconhecer os atributos de Deus, é louvável e faz com que você se alimente, que você se fortifique. Nós temos nos demonstrado fracos, porque nós não usamos as armas espirituais do reconhecimento de quem Deus é. O exemplo humano. Às vezes eu acompanho, algumas ações, falei na semana passada do Ronaldinho Gaúcho fazendo algumas manobras com a bola, com muita habilidade. E de vez em quando as pessoas fazem os recortes, e quanto mais você vê, mais aparece na sua tela e tem aparecido com frequência. E aí eu fico imaginando, será que uma pessoa que está jogando futebol ao lado de um jogador como Messi, ou Ronaldinho Gaúcho, ou na época do Pelé, aquele grupo de pessoas, será que as pessoas elas tinham medo de jogar? Será que olhavam para uma situação e falavam assim, pô, esse time, será que ele é muito forte? Será que o time da Copa de 70, será que ele tinha medo de enfrentar uma Alemanha, uma Itália? Será que tinha? Passava no coração deles o temor? Não. Você olha para o lado e você consegue ver. É a mesma coisa de você começar a declarar uma medida muito maior. Você começar a declarar a benignidade, a bondade de Deus, o poderio, a grandeza desse Deus, o seu coração ele naturalmente acalma. É algo que acalma. Pude, por muitos, ajudar no sentido de usar o cartão de crédito e tudo mais, a gente fazer uma série de coisas aí, mas hoje a gente vê que, apesar de continuar havendo, as pessoas elas já agem sem tanto medo e sem tanto temor. Elas confiam que tem um Deus que provê de alguma maneira. Essa condição é uma coisa tão bendita. A primeira forma de nós termos que praticar o verdadeiro louvor a Deus é recitando os atributos do Senhor. É você realmente reconhecer quem Ele é. Antes de você pedir perdão, antes de qualquer coisa, reconhecer com quem você está falando. Por isso que eu tenho me incomodado com a oração do Glorify, porque ele não tem acabado em nome de Jesus. E se você ouve aquela que eu mando, você vê que eu sempre faço questão de falar em nome de Jesus. Ele já está acabando só com amém. Mas por que ele está acabando? Não dá para entender. A segunda forma, o segundo modelo em que você louva ao Senhor é reconhecendo o que Ele tem feito por você. Ontem, com muita alegria, falei com a Vânia, porque falar quando é impossível, né? A gente manda mensagem, liga, mensagem, não tem, tá? E aí a Vânia falou que conseguiram um local para eles morarem. Sei da gratuidade, da graciosidade de Nicolas e Aisla em relação a acolher eles nesse momento, mas é bendito eles terem um local para ele morar, Gabriel ter um local para ele dormir com tranquilidade. E isso é uma forma de você reconhecer, poxa, Deus fez. Não era o momento, agora é o momento e Ele concede. Essa condição de você começar a abrir os seus olhos espirituais para você começar a observar as coisas que Deus tem feito. E se você, dentro da sua oração, você começa a olhar para a sua vida, você começa a olhar para de onde você veio, o que você fez e como você está, você começa a falar, caramba, como Deus ele é bondoso, como Ele é misericordioso. Outro dia eu mandei, não sei se foi para o Nicolas ou para o Felipe, eu não lembro, acho que foi para o Nicolas. E eu falei, a gente reconhece que Deus nos ama pela beleza das nossas esposas. Foi para você que eu mandei? Aí ele falou assim, amém, pastor, é isso mesmo. É uma forma de a gente reconhecer que Deus ele é bondoso conosco em relação a isso, em relação a tantas coisas. Os atributos de Deus são demonstrados por suas obras. É aquela frase que eu já falei para vocês. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E Deus, Ele demonstra os seus atributos através de obras nas nossas vidas. Os salmos estão repletos de listas de grandes coisas que Deus fez pelo seu povo. Eles, judeus, louvam a Deus por abrir o Mar Vermelho, fazer jorrar a água da rocha, alimentar o seu povo com o maná do deserto, destruir os seus inimigos, fazer cair os muros de Jericó e tantos outros atos poderosos. O mesmo Deus é o Deus que você exalta os atributos. Ele não muda, Ele é eterno, Ele é o mesmo Deus. Um Deus que fez tantas maravilhas e milagres no passado, Ele sim pode fazer na minha vida e na sua vida. É esse reconhecimento. E se Ele não fizer, mesmo assim eu continuo louvando a Ele.
Mesmo assim, eu continuo reconhecendo a grandeza deste Deus. Mesmo assim. Após reavaliar o seu problema, Abacuque começou a louvar a Deus por suas obras. Abacuque 3,16. O pastor, você nem avisou, né, que a gente ia ler Abacuque de novo, né? Já tinha deixado aberto, né? Abacuque 3,16. Que não é o João 3,16, mas é o Abacuque 3,16. Ouviu e o meu íntimo e conheceu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois esse Deus será um dia da angústia que virá contra o povo nos acomete. Ouviu a voz de Deus. Quanto tempo faz que você não sente isso? Ele ouviu a voz de Deus e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele sabia que aquela luta ia continuar, não ia sumir. Mas naquele momento ele sente a presença de Deus e aquilo acalma o coração. Estava acompanhando uma profeta do Senhor e ela falava algumas coisas e a Rô já tinha dormido. Eu coloquei o fone e aí ela começou a orar. E ela falava assim, gente, se você começar a sentir arrepio, sentir aquilo, né? E aí eu falei assim, caramba, né? Quanto tempo faz que eu não sinto isso? Mesmo assim eu sei que Deus está falando. Quando Ele fala, a ação divina e bendita do nosso Deus. Por que que Ele se acalmou? Ele afirmou que se regozijaria no Senhor, mesmo que todas as coisas desmoronassem diante dele. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira mista, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que ele está falando? O que ele fala? O que ele está falando, Ângelo? Mesmo o quê? Mesmo a dificuldade, ele está contigo. Que dificuldade? Da vida. Não, você leu aí. Na falta de alimento. Comida, mesmo que... A palavra de Deus nos garante que a gente não vai faltar o alimento. E ele fala, mesmo que falte o alimento, eu vou continuar confiando no Senhor. Mesmo em qualquer situação. Mesmo em qualquer situação, ele fala, eu vou continuar confiando no Senhor. Porque Deus, por que ele fala isso? Porque Deus já havia provado tudo isso no passado. Eis porque o Antigo Testamento contém uma história extensa das obras de Deus e por isso nós podemos conhecer especificamente como Deus provou sua fidelidade. Se você tem um problema na sua frente que não sabe como resolver, lembre-se de louvar a Deus. Diante de uma luta e dificuldade, diante de um problema que parece insolucionável, você glorifica a Deus. Coloca Deus na frente. Diga-lhe, Senhor, Tu és o Deus que colocaste as estrelas nos céus, colocaste os planetas no firmamento. És um Deus que formaste a terra, separando a parte seca do mar. Estou falando de Gênesis. Então criaste a humanidade e tudo que tem vida. Embora o ser humano tenha pecado e planejasse a sua redenção, ele continua sendo o Deus provedor.
És um Deus que esculpiste uma nação para ti mesmo e a preservaste ao longo da história, realizando maravilhas sobre maravilhas em benefício deste povo. Poxa, mas as coisas que o povo de Israel passou, as lutas e dificuldades, toda coisa que Israel adorando outros deuses, mesmo assim Deus continua abençoando. Israel sempre foi um país próspero. A gente vê hoje a condição de um país como o Irã, enorme, com o petróleo. Israel pequenininho, consegue fazer coisas que... Estava vendo lá os armamentos de Israel, os lasers para derrubar os mísseis. Você fala, como é que o cara faz isso? Deus dá sabedoria. A mesma sabedoria que ele deu para as pessoas lá para construir o tabernáculo lá atrás com Moisés. Olha, Senhor, preciso de pessoas, o Senhor manda um cara que é especialista em cobre, um especialista em bordado, e sem os instrumentos, equipamentos que nós temos hoje. E ele fez isso no passado e continua fazendo hoje. És o Deus que vieste a este mundo em forma humana, e depois se levantaste da morte. Quando louvamos a Deus desta forma, nossos problemas obscurecem comparados com tudo que Ele fez. Se você reconhece realmente essa grandeza desse Deus, quando você mensura o seu problema diante da ação de Deus, diante de 1 milhão no exército, que naquela época era muita gente, 1 milhão de soldados, versus 200 mil, ele olha e fala, você fala assim, meu problema não é nada. O meu problema não é nada. Lembrar de quem Deus é e o que Ele fez, além de glorificar a Ele, fortifica minha fé. Eu consigo enfrentar as lutas e dificuldades da vida, reconhecendo a grandeza desse Deus. Para ajudar eu e você, nós temos os salmos. Quando você tiver com ansiedade, com preocupação, leia um salmo. Da próxima vez, se for ser tentado pela ansiedade, leia um salmo. Mas não é para você ficar só nos salmos. Os salmos é uma literatura que faz parte de todas as escrituras sagradas. Em que se você consegue entender e ler todo o Antigo Testamento, você lê Crônicas, lê Reis, lê Samuel, você vai ver que os salmos que são falados ali, eles têm a ver com as coisas que aconteceram naquele período dos reis. Em que as pessoas não gostavam, não adoravam, repudiavam, eram contra o Senhor, e mesmo assim Ele agia de uma forma maravilhosa e milagrosa. Embora no começo, quando eu falei de prender o cara na sala e colocar o cara para ler os salmos, a gente estivesse apenas brincando sobre forçar cristãos ansiosos a fazer isso, eu tenho plena convicção da bênção que eles serão para a minha vida e para a sua vida. Tanto que o nosso último tópico a ser estudado sobre ansiedade será Salmos para os ansiosos, o último tópico. Porque os salmos, eles trazem paz no coração. É um livro de cânticos, é um livro que faz com que o nosso coração ele se alegre e se acalme. Trata-se de uma coleção, os salmos, trata-se de uma coleção resumida, que mostra as partes mais sensíveis e expressivas que ajudam a controlar os pensamentos e sentimentos ansiosos, armas para você aplicar na sua vida. A Bíblia ela tem essas armas. Se você tem estas armas na sua vida, você não passa por problemas de ansiedade. Ou quando ela vem, você consegue mortificá-la rapidamente. Talvez você queira se isolar em um cômodo para estudar. Isso vai ser bendito. Tenho que separar um tempo. Vou separar um lugar. A gente tem aquele filme lá chamado Quarto de Oração. Tenha um lugar para você orar ao Senhor. Tem um lugar em que você pode conversar com Deus sem nenhum tipo de atropelamento, sem nenhum tipo de dificuldade. Desliga o seu celular, coloca ele no silencioso e entra na presença do Senhor. Leia salmos, é bendito. Eu, como pastor, tempo integral, tenho essa liberalidade, mas eu creio que se você separar dentro do seu dia um tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não vai afetar o seu trabalho, não vai afetar o problema da sua casa. É claro que talvez você não tenha que dormir 8 horas, 9 horas, 10 horas. Você tem que dormir um pouquinho menos. Mas vai ser bendito você fazer esse tipo de coisa. Em pouco tempo eu garanto para você que ficará evidente como eles, os salmos, podem te ajudar a ter uma maior fé e confiança em Deus. E assim eliminar a ansiedade da sua vida. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos pela vida diante do Senhor. Te
te louvamos, Pai querido, pelo benefício que o Senhor nos concede e nos dá de termos, Pai querido, também o livro de Salmos para nós podermos meditar. Queremos glorificar o Teu nome, Pai. Queremos exaltar o Teu nome. Queremos, Pai, declarar que Tu és um Deus poderoso, Rei do Universo, aquele que criou, mantém e constrói todas as coisas, tudo que acontece é debaixo da Tua permissão. Que diante da luta e dificuldade nós possamos reconhecer a Tua bondade, a Tua benignidade sobre as nossas vidas e possamos mortificar a ansiedade nos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.